Ueba! Tamo aqui de volta com o ao vivo da Pindaíba. Mais um vídeo dessa série em que eu vou contando por que a Pindaíba que eu vivia na época que eu ganhava salário mínimo com começo da minha vida profissional. A Pindaíba que eu vivia me levou a ter um monte de discos ao vivo. Se você quer saber mais detalhes do que tem a ver Pindaíba com disco ao vivo, assiste o primeiro vídeo, que lá conta toda a história. Triste, tocante, marcante, sua vida vai mudar depois de ouvir essa história. Ou não vai mudar porra nenhuma e não vai fazer diferença nenhuma. I'm furious. Bom, dando sequência, outro disco ao vivo que veio para minha coleção, e esse aqui é... Velho, dizer que é um clássico é pouco, assim, na época que esse disco foi lançado, eu ia nas casas dos meus amigos, todo mundo tinha esse disco em casa, lá em casa não tinha. E aí a coisa fica marcada, né? O disco é esse aqui. Frampton Comes Alive, que é o disco ao vivo do Peter Frampton, guitarrista britânico, famosaço, um dos pais da guitarra do rock, pode-se dizer isso. O cara é uma fera e esse disco é um estrondo. Cara, e esse disco eu comprei, né, logo que eu entrei na minha febre de colecionar discos. O Peter Frampton era um cara que eu gostava desde pequeno. Foi um dos primeiros músicos de rock que eu gostei. Ele tinha aquelas músicas que tocavam sem parar: Show Me The Way, Baby I Love The Way, Do You Feel Like I Do. This one's dedicated to all of you. It's called Do You Feel Like We Do? Eu ouvia muito essas músicas, a gente ouvia isso muito quando era criança, tocava muito no rádio e tal. E aí, bicho, é lógico que ia ter Peter Frampton na minha coleção, né? Eu comecei a comprar discos ali em 82, esse disco foi lançado, se eu não me engano, em 76. Era um disco que estava relativamente fresco, né? E tinha boa parte da discografia do cara tava ali, a seleção era legal e tal. Porra, saí atrás, comprei Frampton Comes Alive. E foi um disco, velho, que quando eu tive o disco, né, eu sempre ouvia na casa de amigos, eu tinha ele gravado em fita e tal, mas quando eu tive o disco, eu juro pra vocês que eu fiquei uns 3 dias ouvindo em sequência, assim, em loop, cara. O disco é muito legal, as músicas são muito legais, a ordem das músicas é legal, tudo é muito legal. Sabe, a gravação do disco é satisfatória. Esse disco aqui, físico, é original, de 1900 e borracha. Eu comprei esse disco em 82, na época, numa loja de usados, na Câmbio Negro, se eu não me engano. Eu comprava muito disco na All Wave, né? Mas isso é da época que eu comprava na Câmbio Negro ainda. Acho que o Toninho não tinha aberto a All Wave ainda. E, cara, é um descasso. É um descasso. O disco foi gravado na turnê de 75. Foi gravado em São Francisco. Foi gravado uma parte em Long Island e uma parte em Plattsburgh, não sei nem onde é que é isso, é no estado de Nova York. E o lance é o seguinte, eles iam lançar um disco simples, né? Esse aqui é duplo, né? São 2 discos. Eles iam lançar um disco simples com o show de São Francisco. Só que muitas gravações ficaram bem legais mesmo, apesar de que um dos shows, o show de São Francisco, foi gravado em 24 canais e os outros 2 shows, as gravações eram em 16 canais. Mas a qualidade ficou muito legal, o pessoal ficou muito satisfeito, bateram com a gravadora e a gravadora topou lançar o disco duplo. Né? E aí esse disco saiu. Primeiro, essa capa icônica, velho. Quem que não conhece essa foto? Disco é legalzão, né? Aquele tradicional de fotos ao vivo, dentro, tal, um texto falando como que o show é bacana, fotos da banda, tudo bem tradicional mesmo da época. E aí é que é o lance. Peter Frampton tinha um sucesso relativo, né? Era um cara conhecido, mas sucesso mesmo. Quando esse disco saiu, eles fizeram uma jogada junto com a gravadora aí nos Estados Unidos, né? Eles lançaram um disco com preço reduzido.
Então os discos eram, sei lá, esse disco era tipo $1 mais caro do que os álbuns simples, né, de capa simples. E aí, bicho, era uma barganha e a galera que comprou pirou com o disco. O disco é muito legal, cara, muito legal. O Peter Frampton é um cara extremamente competente, um puta guitarrista, tem uma banda simplesmente duca, a execução do disco é fera, a vibe do disco é muito legal e, bicho, vendeu horrores. E aí o Peter Frampton encaminhou-se para esse panteão dos grandes astros do rock a partir desse disco. E não é brincadeira, bicho. Desde que esse disco saiu, eu era criança, eu tinha meus 9 para 10 anos, quando esse disco chegou no Brasil, cara, toda casa que eu ia, a galera tinha o disco. Todo lugar que eu ia, a galera tinha o disco. Eu, né, não tinha, meu pai não era muito disposto a ficar financiando disco de rock pra mim. E beleza, eu peguei do pai de um amigo meu, gravou uma fita pra mim, e eu ouvi essa fita até ela desmanchar, gravei outra, eu ouvi até desmanchar, e aí finalmente, quando eu comecei a trabalhar, eu tive o disco pra mim. Super legal, super legal. Cara, uma seleção de músicas fera, né? Tem essas 3 músicas que eu falei, Baby I Love Your Way, You Feel Like I Do, e... caramba, como é que é o nome da outra música? Me fugiu agora. Show Me The Way. E tem uma coisa legal, né? Que o Peter Frampton usa aquele voice box, né? Na Feel Like I Do, cara, é aquele solo que ele com a mangueira na boca vai variando a abertura da boca e vai dando um efeito na guitarra, aquele uau, 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 uau. Clássicos, são solos clássicos dele com esse efeito, tem essas músicas todas aqui, super legal. Ele usa nesse show essa guitarra Gibson que virou a marca dele, que tem 3 captadores, e que outro dia eu vi Peter Frampton tocando ao vivo, um senhorzinho já, idoso agora, né? E tocando com essa guitarra, cara. O cara é realmente muito legal, o cara é uma fera até hoje. Esse disco teve um problema, que foi... logo depois que eu comprei o disco, né, e era o Peter Frampton na minha cabeça, ele gravou Breaking All the Rules, 83, se eu não me engano. Né, eu comprei o disco em 82, provavelmente. E aí, velho, na cabeça das pessoas, Peter Frampton virou Breaking All the Rules. O pessoal esqueceu desse Peter Frampton da década de 70, né? E aí, bicho, virou outro cara. Isso... é um fenômeno que aconteceu com alguns artistas que tiveram um grande sucesso no meio da carreira e o povo esqueceu o que eles eram antes. E ficou meio esquecido, essas músicas do Peter Frampton foram esquecidas. Quando o Peter Frampton teve em BH, que foi o primeiro show internacional que eu assisti, cara, a galera, ele tocou Breaking All the Rules, a galera, puta, parecia que as cabeças iam soltar do pescoço, a galera enlouqueceu. Mas, cara, Baby I Love Your Way... e Do You Feel Like I Do, e Lines on My Face, a galera não conhecia, saca? Foi a galera que teve no show lá, foi a galera que ouviu Breaking All the Rules. Do you know something? I'm furious. E bicho, é de lascar, cara, sabe? Eu tipo assim, eu e a galera um pouco mais velha que tava no show, a hora que ele começou a tocar Show Me The Way, cara, puta, o coração disparou e tal, mas eu olhei em volta, bicho, e a galera não conhecia a música, era um trem meio surreal, saca? É esquisito isso, é esquisito você ter essa imagem e ver a galera da sua idade que não se envolveu com o cara, não conheceu o cara, tava ali no show meio de onda por causa do sucesso do momento, se divertiu com o sucesso do momento, e os grandes clássicos que ele colocou no show, ninguém tomou conhecimento. Uma piração. Mas aqui, isso aqui é antes de Breaking All the Rules, não tem Breaking All the Rules nesse disco, não adianta, se você quiser ouvir. Breaking All the Rules ao vivo não é nesse disco, eu não sei se tem, inclusive, sei lá. Mas esse disco, bicho, é um clássico, é um descasso, a gravação é legal, a vibe dos shows é sensacional, a execução é impecável, os solos de guitarra são lindos, tem voice box pra cacete, que é um negócio que eu
curto de montão, já tentei usar no baixo algumas vezes, não deu muito certo, agora eu estou fazendo uma nova experiência com o Voice Box no baixo, vamos ver se funciona. E, velho, vale muito a pena. Peter Frampton é um cara que vale muito a pena. Parece que ele está com parece que ele tá com uma doença degenerativa, vai ter que parar de tocar agora, é triste pra caralho, mas o cara, bicho, já deu a contribuição dele pro rock, o cara é uma fera. Essa imagem, né, bicho, pra quem tinha lá 9, 10 anos de idade, essa imagem aqui era um treco muito pesado, muito revolucionário, cara cabeludo e tal. Putz, era muito legal. O Peter Frampton foi um ídolo que eu tive desde a infância, e esse disco traz justamente essa época, que é a época que eu tenho mais ligação. E outra coisa, eu adoro Breaking All the Rules, né? Aquele clima de Easter Hollywood e tal, né? Dos clássicos do Easter Hollywood, Breaking All the Rules. Adoro a música, não estou falando mal da música, a música é sensacional. Mas só fiquei sentido no show da galera não saber quem era Peter Frampton. Eles sabiam o que era Breaking All the Rules. É um negócio meio chato, mas... Bom, era isso aí. Esse disco é fácil de achar, ele está em catálogo, ele tem no stream. Isso aqui é um clássico. Esse disco você nunca vai ter problema em procurar para ouvir. Procure, ouça, conheça o Peter Frampton antes de Breaking All the Rules, que era um cara fera, um cara sensacional, um cara que merece todo o sucesso que teve, merece ser um dos deuses da guitarra, igual ele é. E você vai ver, você vai procurar na internet, tem gente fera, o Rick Beato tá sempre falando nele, gente muito fera, bicho, sempre elogiando o cara, dizendo o tanto que esse cara foi influente. A influência que ele teve em mim não foi como músico, foi como gente, né, cara? É um dos caras que me fez gostar de rock. Né? Nessa época eu comecei a gostar de Beatles muito cedo, e depois gostava muito de Elton John e tal. Ele foi o terceiro cara que eu comecei a gostar, porque eu comecei a gostar, não por influência de ninguém. Lá em casa ninguém ouvia Peter Frampton. Mas, cara, era Duca, bicho. E aquele voice box, cara, aqueles solinho com uau, 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 uau na boca. Cara, é fenomenal. Eu adoro esse cara. Adoro esse disco. Dá uma força, dá uma ouvida, vale a pena. O cara é uma fera. Esse disco é uma fera. E só um comentário, que eu tinha um amigo, Frampton Comes Alive, e um dia a gente estava na casa de um amigo lá e pegou o disco do pai dele e tal, e esse meu amigo pegou o disco e olhou assim: Frampton te come vivo. Putz, fudeu. Esse disco, na minha cabeça, foi Frampton te come vivo pro resto da vida. Que presença de espírito, ou que falta de noção, né? Mas contaminou a turma toda e a gente só chamava esse disco de Frampton te come vivo. Vale muito a pena, vai atrás do Frampton te come vivo, tem nos streaming, tem link, vai ter link aqui na nossa playlist. Dá uma chance pro Peter Frampton e conheça Peter Frampton antes de Breaking All the Rules. Dá o seu joinha se você gostou do vídeo, recomenda para seus amigos, dá um joinha tipo forçado se você não gostou, e recomenda para seus amigos. Vai lá ouvir o Deus falar do Peter Frampton, diz que é uma bosta, o cara é um otário. Beleza? Valeu demais, galera, e até